Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, que bom ter você aqui para nós estudarmos mais uma vez a lição da Escola Sabatina. E olha, a lição dessa semana está extremamente interessante, porque ela vai falar da essência do cristianismo, que é o nosso relacionamento com Deus. Mas antes de nos aprofundarmos no assunto, de nós fazermos a nossa oração, eu gostaria de fazer um convite para você. Agora, o nosso canal Advento em Ação também tem um canal no WhatsApp. Então, para você participar dele, é só você clicar no primeiro link aqui na descrição e no primeiro comentário que vai estar fixado, ok? Então, para você participar dele, é só clicar nesse link que você vai ser redirecionado para o seu WhatsApp, ok? Lá você vai ter os nossos recados, você vai acompanhar um pouco dos nossos bastidores, tá? E vai ficar também atento às novidades do canal, tá? Então lá eu vou propor desafios para você e também vamos ter meditações, ok? Então participa lá, vai ser bem legal, é um contato mais direto que eu tenho com você. E aí você fica mais próximo também do canal, ok? Das novidades e de tudo que está acontecendo. Lá também vão ter as mensagens dos nossos programas, ok? E aí você pode encaminhar diretamente para os seus contatos, ok? Essa também é uma forma de espalhar essa mensagem tão linda que a gente conhece, que é de Cristo, ok? Então, clica aí no primeiro link da descrição, que não vai ter erro, mas se você tiver alguma dúvida, é só comentar aqui ou me buscar nas redes sociais, que vai ser um prazer te ajudar. Vamos então fazer a nossa oração para começar o nosso estudo? Grandioso Pai, querido Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de estudarmos a sua palavra. Pedimos que o Senhor esteja conosco neste momento, para que nós possamos entender e compreender o que o Senhor tem a nos dizer. É isso que pedimos e desde já agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Meu amigo, então pegue a sua lição, pegue a sua Bíblia, pegue uma caneta, porque esse daqui é o nosso trio para nós estudarmos a nossa lição, ok? Então vamos lá, olha só, nós já estamos na lição 10. Se você perdeu alguma lição, estão todas aí disponíveis no canal. Eu separei uma playlist só com os estudos dessa lição aqui. Também tem uma playlist só com as outras lições, uma playlist só com ensinos de Jesus também. Então, se você quer assistir material da Bíblia, tem vários aí disponíveis no canal. A lição dessa semana diz a aliança e o modelo. Você já estudou ela? Você já tem aí os seus comentários? Você pode deixar nos comentários aqui embaixo do vídeo também, tá? Então vamos aqui para o nosso verso para memorizar, que está lá em Êxodo 24, versículo 3. Olha só o que diz. Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então, todo o povo respondeu a uma só voz e disse: tudo que o Senhor falou, nós faremos. Vocês notaram que nesse verso aqui eles não foram obrigados a nada? Eles falaram de livre e espontânea vontade. E é interessante ali que eles responderam em uma só voz: tudo que o Senhor falou, nós faremos. Então olha só a promessa que eles fizeram com Deus. Isso faz também a gente refletir. Será que a gente tem feito promessas para Deus e quebrado elas? Esse é um enorme perigo, né? Então, como eu já falei anteriormente, nessa lição nós vamos estudar a essência do cristianismo. A nossa introdução está falando exatamente sobre isso. Olha só, como seu Deus, Criador e Redentor, Deus desejava habitar com seu povo, estar no meio deles. E aqui ainda diz que ele queria ter uma profunda comunhão com eles. Vocês lembram daquele verso que diz orai sem cessar? Que está lá em 1 Tessalonicenses 5? Então, esse é o tipo de relacionamento que Deus quer ter conosco. Ele não quer que nós tratemos ele como se fosse um remédio, né? Quando só as coisas vão mal, é que você busca ele. Não, ele quer ser um amigo. Amigo é para todas as horas. Tem até um verso na Bíblia, em Provérbios, que diz que há amigos mais chegados que irmãos. Então Deus quer ter esse tipo de relacionamento, não como alguém que você conhece só de vista, não, alguém próximo, alguém íntimo de você. E para você ter um relacionamento assim com Deus, você precisa o quê? De tempo e dedicação. Não tem como um relacionamento ser tão forte se ele não tiver tempo e dedicação. A lição vai trazer algumas formas de a gente ter um relacionamento mais próximo de Deus, que com certeza você já sabe, mas a lição vem aqui para reforçar, que é estudar a sua palavra, então sempre separar todos os dias um momento para você ouvir o que Deus tem a te falar através da palavra de Deus, né? Testemunhar aos outros sobre a morte e ressurreição em volta de Cristo e orar.
Então eu gostaria de comentar esse segundo ponto que eu trouxe aqui, que quando a gente testemunha do amor de Cristo, isso enche o nosso coração. Você fica com mais convicção do que você está falando. E isso é extremamente interessante. E orar, porque é orar que a gente fala com Deus. Quando a gente estuda a palavra dele, então a gente ouve a voz dele. E quando a gente fala com ele através da oração, nós expressamos o nosso sentimento a ele. Então, tudo faz parte de um plano para nós termos mais comunhão com Deus. Uma frase que eu achei muito legal aqui diz: o foco deve estar em Deus, não em nós mesmos. É como uma ferramenta, ela não tem como se exaltar, porque ela é uma simples ferramenta. Mas quando ela está na mão de um construtor, aí ela faz a diferença. Da mesma forma, nós temos que ser assim com Deus. Não podemos nos exaltar de forma nenhuma, porque é Deus que provê tudo: o sustento, a respiração, as boas obras, tudo vem de Deus. Então como que a gente vai se exaltar? Não, tudo tem que ser em louvor e gratidão a Ele. Na verdade é simples, amamos a Deus e por causa desse amor o obedecemos. Então, olha só que bênção, né? Da mesma forma que você ama a teus pais e por isso você obedece eles, da mesma forma também quando a gente ama a Deus, obedecer Ele vai ser natural. Vamos então para a nossa parte de domingo. Domingo vai trazer o seguinte título: O Livro e o Sangue. Vamos ver na Bíblia o que essa parte de domingo vai trazer para nós? Está lá em Êxodo 24, dos versículos 1 ao 8. Disse também Deus a Moisés: Sobe ao Senhor, tu e Arão e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor, os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor, e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma só voz e disse: Tudo o que falou o Senhor faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo-se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: Tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, a respeito de todas essas palavras. O Deus da Bíblia é o Deus dos relacionamentos. Ele não está preocupado com cronogramas ou objetos. Ele está preocupado com pessoas. Você reparou que as duas instituições que Deus deu lá no Éden falam sobre relacionamento? Ele deu o sábado, que é um relacionamento entre nós e ele, ou seja, um relacionamento vertical, e a segunda é um relacionamento horizontal entre os seres humanos, que é o casamento. Vocês viram que ali nos versos que nós lemos, 2 vezes nós lemos que o povo ia obedecer a Deus? 2 vezes, então, a gente viu isso nos versos 3 e no verso 7. As pessoas realmente queriam fazer isso, mas elas não tinham noção da sua fragilidade. E tem um texto aqui que traz a lição que diz bem exatamente o que eu e você sentimos e também o que o povo sentiu. Olha só. Não queremos aceitar que nossa natureza humana seja frágil, vulnerável e completamente pecaminosa. Temos uma tendência inerente ao mal. Para sermos capazes de fazer o bem, precisamos receber uma ajuda de fora de nós mesmos. Essa ajuda vem somente do alto, do poder de Deus, de Sua palavra e do Espírito Santo. E mesmo com tudo isso à nossa disposição, facilmente caímos, não é verdade? É por isso que um relacionamento tão íntimo com Deus era tão essencial naquela época e para nós hoje também. Então, se você quer ser um guerreiro espiritual, uma pessoa forte, aqui está o segredo, né? Se relacionar com Deus não só diariamente, mas a todo momento, tá? Tem gente que começa o dia com Deus, só que não termina o dia com Deus. E isso é um perigo, como nós sabemos. Então, não é diariamente, é a cada minuto. Ok? Vamos continuar na nossa parte de segunda-feira que diz: vendo a Deus. Então vamos ver essa grande oportunidade que os líderes da nação de Israel tiveram, que é a continuação ali do nosso capítulo 24. Agora nós vamos ler do capítulo 24, versículos 9 a 18. Olha só o que diz. E subiram Moisés e Arão e Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus, e comeram e beberam. Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte e fica lá, dar-te-ei tábuas de pedra e a lei, e os mandamentos que escrevi para os ensinares.
Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: Esperai-nos aqui até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver alguma questão se chegará a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, no meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Após o firme restabelecimento da aliança com Deus, Moisés subiu ao monte, só que dessa vez ele não subiu sozinho, ele subiu com mais 73 anciãos de Israel. Imagina que experiência magnífica, eles puderam contemplar Deus nesse momento. Foi um momento também para que os líderes, comendo junto, selassem uma aliança com Deus. E aqui diz que foi um banquete e o Senhor foi o anfitrião. Olha só que prazer, né? Que honra. Os líderes foram muito honrados por Deus. Então imagina que bênção, que oportunidade que essas pessoas aqui passaram. Mas isso tinha um significado muito mais profundo, porque olha só, no Oriente Médio, nos tempos bíblicos e até nos tempos atuais, fazer uma refeição juntos era uma experiência muito importante, de grande honra e privilégio. E continua, ser convidado para uma refeição era um tratamento especial, que não era estendido a todos. Então, quando você era convidado para almoçar ou jantar na casa de alguém, era uma super honra. Tanto que a gente vê um pouquinho mais avançando a história, Jesus, ele comia com pecadores, né? Por quê? Porque naquele momento, naquele tempo, era uma grande honra ser convidado. Então imagina Jesus recusando esses convites. Seria uma grande desonra, que é o que a lição vai trazer aqui para nós. Olha só, ao mesmo tempo recusar um convite era um dos piores tipos de insultos. Então imagina, a pessoa vai lá, prepara tudo, né, faz aquele convite e aí a pessoa convidada recusa. Isso era um grande insulto. Voltando para a nossa história dos versos, diz assim: Infelizmente, alguns daqueles que subiram com Moisés, mais tarde caíram em pecado e perderam a vida. Olha só, então isso aqui está dizendo que não adianta só a gente ter uma grande experiência com Deus, a gente tem que continuar com Ele a cada momento. Não importa se lá nos 10 dias de oração e jejum, você passou um sábado inteiro na igreja e se sentiu revigorado e tal, porque você se sente assim. Só que você não continua. Para aquele dia valeu. Só que para hoje você tem que correr novamente. Então você vê que tudo que você fez lá para trás valeu para aquele momento, agora você tem que fazer novamente. Por isso que a nossa igreja incentiva tanto o quê? O estudo da lição, porque através da lição você estuda a Bíblia também. E também a igreja incentiva de tantas outras formas como o ano bíblico. O ano bíblico, você tem o cronograma de ler a Bíblia inteira em um ano. Então olha só que espetacular. Tem histórias da Bíblia que elas não são tão populares. Por exemplo, aqui na Bíblia a gente tem a história da pessoa que tinha 6 dedos em cada mão, da pessoa que foi ressuscitada porque tocou nos ossos de um profeta. Então são histórias que talvez você não tenha ouvido falar, mas está aqui na Bíblia. Então por isso que para você saber essas histórias, você precisa estudar elas. Quer saber mais um ponto de curiosidade? Muito é falado por aí que Elias subiu ao céu o quê? Numa carruagem de fogo. Mas se você for ler a história na íntegra, na Bíblia, você vai ver que, na verdade, Elias foi ao céu num redemoinho. Ele foi separado de Eliseu através de uma carruagem de fogo, mas subiu ao céu num redemoinho, tá? Vai estar aqui o verso referência para você ler, e é importante que você estude a Bíblia, para você saber exatamente o que ela fala. Não fique pelo que o Gustavo falou, ou o pastor falou, ou o ancião, o líder falou. Vá através da Bíblia, saiba o que a Bíblia está falando, ok? E antes de você estudar a palavra de Deus, faça uma oração que com certeza você vai receber o Espírito Santo para te ajudar a entender mais a palavra dele. Vamos para a nossa parte de terça-feira que diz poder para obedecer. Esse daqui é um tópico muito interessante que com certeza você vai gostar. Vamos lá para Ezequiel 36, dos versículos 26 ao 28? Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis.
Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Você notou a grande bênção que nós lemos nesses versos? Ali diz que Deus colocará dentro de nós o seu Espírito. Olha só que grande honra, que grande bênção, que grande presente que Ele pode nos dar. Voltando aqui, colocando a conexão com a nossa história, diz assim: em 3 ocasiões, os israelitas declararam fervorosamente que obedeceriam a Deus. Isso nós podemos ver lá no capítulo 19, versículo 8, capítulo 24, versículos 3 e 7 também. Então, olha só, a obediência é extremamente importante na Bíblia, porque quando a gente vê ali o povo de Israel, quando eles obedeciam, eles tinham diversas bênçãos. Agora, quando eles desobedeciam, Deus é como se retirasse, se afastasse deles. Por quê? Porque pelas escolhas deles, eles separavam Deus da vida deles. E aí acontecia várias e várias tragédias. A Bíblia traz as características que nós, pecadores, somos frágeis, deteriorados e pecadores. Então, como que num cenário desse nós podemos ser fiéis a Deus? Então, a boa notícia é que esses versos que nós lemos em Ezequiel respondem essa pergunta. Diz assim: a boa notícia é que o que Deus ordena, Ele nos capacita a fazer. Olha só que grande bênção. Então, além de você querer, Ele te ajuda. Você não vai precisar lutar sozinho. Podemos decidir seguir a Deus. Esse é o nosso papel. Temos que fazer a escolha de nos render a Ele, momento a momento, dia a dia. Olha só que interessante, o que eu falei anteriormente, aqui tá. Não adianta a gente começar o dia com Deus. Eu vou ter que repetir isso para que você entenda. Você às vezes pode falar assim: puxa, mas eu começo o dia com Deus, eu faço meditação, eu faço oração, ouço hinos, canto junto, faço de tudo. Mas aí no mesmo dia eu peco. É porque você não continuou o dia com Deus. Aqui fica claro, a gente tem que buscar Deus a cada momento. Por isso que o verso diz: orai sem cessar. Porque quando você ora, você não precisa estar necessariamente de joelho. Você pode estar dirigindo e conversando com Deus. Você pode estar fazendo uma prova e conversando com Deus. Você pode estar fazendo qualquer coisa em comunhão com Deus. Isso é uma das melhores coisas que existem na nossa vida. Por quê? Porque às vezes quando você vai falar com uma autoridade civil, por exemplo, um prefeito, um governador, um presidente, para você ter acesso a essa pessoa é muito tempo. Às vezes questão de meses e até anos. Mas o Deus, o Rei do Universo, você pode falar com ele a cada momento e quando você quiser. Olha só que especial, né? Se você se conectar intimamente a ele, olha só, presta atenção. As ações dele serão as suas ações. Sabe quando você anda com um amigo que você vai pegando os jeitos dele? Assim é o nosso relacionamento com Deus. Pela contemplação nós somos transformados. E isso é uma bênção. E também é um perigo, né? Então você tem que cuidar com o que você vê, com quem você anda, porque as ações daquela pessoa se refletirão em você. Então por isso que a gente sempre tem que escolher Deus e pessoas que estejam no mesmo ritmo, né? Na mesma conexão com Deus, para que assim a nossa fé seja fortalecida. E olha só, para finalizar essa parte de terça-feira que está essencial, diz assim: a obediência é um dom de Deus. Assim como a salvação também é um dom divino. Então você vê que tudo que para o nosso bem está em Cristo, não tem outro lugar. Não tem outro lugar que a gente ache a paz que só Ele pode dar. Né? Então a gente tem que buscar diariamente o Senhor. Vamos para a nossa parte de quarta-feira que diz: no meio de seu povo. Olha só, a gente tem que lembrar que o povo de Israel, ele via claramente a presença de Deus através do ar-condicionado que eles tinham no deserto. Então você lembra que Êxodo vai contar para nós que onde eles andavam tinha uma nuvem que cobria eles, para eles não passarem aquele calor do deserto, né? E à noite ainda tinha uma coluna de fogo que esquentava o acampamento inteiro. Então eles viam a presença de Deus ali de forma sobrenatural. Só que Deus não queria só isso, ele queria habitar no meio do povo. Então, olha só que interessante. Vamos então para a nossa Bíblia e vamos ler agora o capítulo 25, dos versículos 1 ao 9. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta, de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Essa é a oferta que dele recebereis: ouro e prata e bronze, e estofa azul e púrpura e carmesim e linho fino, e pelos de cabra, e peles de carneiro, tintas de vermelho, e peles finas, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção, e para um incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste,
para a estola sacerdotal e para o peitoral, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Segundo tudo o que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Lendo as histórias da Bíblia, nós julgamos muito o povo de Israel, mas quando eles tinham momentos de dádiva, né, de oferta voluntária, eles traziam demais, tanto que se você avançar um pouco a leitura, você vai ver que Moisés teve que pedir para o povo parar de trazer, porque eles traziam em excesso. Então pensa como o coração deles era bondoso em dádiva para ajudar a obra de Deus. Nos versos que nós lemos, a gente vê claramente o que Deus pediu do seu povo. Ali nós vimos carmesim, as pedras específicas, entre tantas outras coisas. Até a continuação do livro de Êxodo, ali do capítulo 25 a 27, Deus traz muitos detalhes do que ele queria nesse tabernáculo. Então, detalhes minuciosos. Então, como seria a mesa, o propiciatório, entre tantas outras coisas, são bem detalhadas nesses capítulos aqui. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Diante de um Deus tão detalhista, onde você pode ver aqui nesses capítulos cada detalhe que fica até uma leitura cansativa, mas para você ver o quanto Deus era detalhista, né? Será que hoje a nossa adoração a Deus pode ser de qualquer jeito? Isso é extremamente importante a gente pensar. Como que a gente tem adorado a Deus? Será que a gente tem feito uma adoração pelas coxas ou tem feito da maneira que Ele pede? Isso é extremamente relevante, ok? Vamos para a nossa parte de quinta-feira, que diz cheios do Espírito de Deus. Olha, essa parte aqui é sensacional. Como você sabe, a lição está muito boa. Então vamos continuar. Aqui diz o seguinte: o Senhor instruiu Moisés sobre cada detalhe na preparação das cerimônias do tabernáculo. Isso você pode ali ver nos capítulos 28, 29 e 30. Mas avançando um pouquinho, nós vamos ver o capítulo 31, os versículos 1, 2 e 3. Olha só como uma pessoa foi descrita aqui na Bíblia. Então, versículos 1 a 3 diz o seguinte: disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome de Bazalel, filho de Uri, filho de Ur da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício. Pela primeira vez na Bíblia, nós lemos sobre alguém cheio do Espírito Santo. Olha isso aqui, oportunidade bombástica. E o que isso significa? Significa que Bezalel foi capacitado, olha só, para realizar uma obra artística no tabernáculo. Então, que grande bênção. E ali, se você for ler o verso 6, fala que ele também teve um ajudante, a Oliabe, que ajudou ele a construir ali todo o detalhe do tabernáculo. Se você avançar um pouquinho aí no capítulo, você vai ver que do verso 12 até o fim do capítulo vai falar sobre o sábado. Então, para você conhecer um pouquinho mais do sábado, eu vou deixar aqui no card um estudo que nós fizemos no quadro Ensinos de Jesus só sobre o sábado, ok? Então confere aí que vai ser bem especial. E diz assim: no meio de toda essa criatividade, o sábado é apresentado como sinal de que Deus santifica os fiéis. Isso significa que a observância do quarto mandamento está associada à santificação. Então, você quer conhecer um pouco mais do sábado? Leia Êxodo 20, dos versículos 8 a 11, e também essa parte aqui, capítulo 31, dos versículos 12 ao 18, ok? É extremamente importante para você entender que o sábado não é um mero dia. Ele é um dia santificado por Deus, como a gente já estudou também no Ensinos de Jesus. Então, faça esse estudo complementar. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui embaixo que vai ser um prazer responder você. Vamos para a nossa última parte, que é o nosso estudo adicional. E eu gostaria de ler um texto aqui de trás da lição. Como eu já citei anteriormente, essa lição aqui tem o comentário de Ellen White, tá? Então, eu achei um texto bem legal aqui para compartilhar com você, que diz assim: a medida do Espírito Santo que recebermos será proporcional à intensidade de nosso desejo. Você tem buscado fervorosamente o Espírito Santo? Isso fica nítido nas ações dele na sua vida. Quanto mais você busca, mais você acha. E tem outra frase que eu gostaria de encerrar então a nossa lição dessa semana, que diz assim: quando o Espírito Santo habitar no coração, guiará o ser humano para ver seus próprios defeitos de caráter, a se compadecer das fraquezas dos outros, a perdoar como deseja ser perdoado. Ele será compassivo, cortês e semelhante a Cristo. Você lembra que no meio da lição a gente falou que pela contemplação nós somos transformados?
Então, quando você passa tempo com Deus, tempo de qualidade, não aquele, é como se fosse bater um cartão, né? Ah, eu tenho que estudar a lição, e aí eu estudo ali em 2 minutos, só ler, né? E pronto, tá tudo feito. Não, a gente tem que passar um tempo de qualidade com Deus. Assim, os frutos dele vão ser refletidos na nossa vida. E esses frutos você pode ver lá em Gálatas 5, 22 e 23. Tá? Então fica como um dever de casa para você ler esses 2 versos que são extremamente importantes. E aí você vai assinando como se fosse um checklist. Veja esses atributos do Espírito Santo e veja quais já estão encaixados na sua vida. Se você não tem nenhum deles, ou se você só tem alguns deles, peça para Deus que Ele vai dar abundantemente. Como a gente viu, o tanto que você recebe é o tanto que você pede. Eu fico por aqui, foi um prazer estudar a lição com você, e se você tiver qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários, tá? Até mais!